Estou na coordenação do projeto Jogos Limpos, dentro e fora dos estádios, que é uma iniciativa que foi lançada no final de 2010 e que tem como objetivo, deixa eu passar aqui, promover uma maior transparência, integridade e controle social sobre os investimentos e os projetos da Copa do Mundo. Então, a gente tem atuado por meio de ações coletivas, reunindo o setor público, sociedade civil, academia, trabalhadores. Temos um comitê local em cada uma das 12 cidades sedes. Então, o Cuiabá tem o comitê local, a ONG Moral, a Elda, que está aqui compondo a mesa, é um dos integrantes do comitê local, e a Lisandra é a coordenadora do projeto aqui para Cuiabá. E as principais estratégias de atuação dos Jogos Limpos, nós temos essas 5 estratégias. Eu vou me concentrar nessa segunda, que são os indicadores de transparência. O tempo da apresentação é um pouco curto, mas aí, no período para dúvidas, eu vou estar à disposição. Rapidamente, vou falar só sobre o Pacto pela Transparência, porque ano passado a gente teve a eleição municipal e todos os prefeitos das 11 cidades sedes, porque no caso do Distrito Federal tem um governador, eles firmaram um compromisso público de aperfeiçoar e ampliar a transparência relacionada aos investimentos da Copa e também com a questão de regulamentação e implementação da lei. Então, o atual prefeito de Cuiabá firmou esse compromisso público durante o período eleitoral, e aqui nessa sala, aqui no CREA, então foram 4 compromissos firmados, dentre eles a regulação da lei de acesso à informação aqui no município. Os indicadores de transparência, então, é uma ferramenta por meio da qual a gente tem condições de avaliar esse conjunto de informações, a disponibilidade dessas informações, mas não só isso, como também a existência e o funcionamento dos canais por meio dos quais é possível ter acesso às informações. E, por fim, é uma ferramenta que possibilita que se crie parâmetros para se avaliar a transparência. Então, tanto para a sociedade civil, para que ela tenha referências de, tudo bem, é transparente, mas o que significa na prática essa transparência? E pelo lado da gestão pública, de ter parâmetros para poder aperfeiçoar os seus próprios mecanismos, como uma ferramenta de gestão, no caso. Então, o principal diferencial dessa ferramenta é justamente definir esses parâmetros e oferecer a possibilidade, tanto para a sociedade civil, para o cidadão, como para a gestão pública, aperfeiçoar os padrões de transparência. Em novembro de 2012, a gente fez o lançamento dos indicadores de avaliação municipal. Os resultados apresentados não foram muito bons, né? Das 10 prefeituras, das 11 prefeituras mais o governo federal que entrou, o Distrito Federal que entrou nessa primeira avaliação, 10 foram avaliados com um nível muito baixo de transparência. Isso numa escala de 0 a 100 significa que 10 não ultrapassaram os 20%. E após esse período de divulgação, nós iniciamos um diálogo com essas gestões municipais. Então, das 12 cidades, das 11 mais o Distrito Federal, a gente conseguiu já uma interlocução com 6 cidades mais o Distrito Federal para discutir em detalhes o resultado da avaliação e, enfim, apoiar a gestão pública no sentido de desenvolverem planos de ação para aperfeiçoar a transparência. A primeira, então, vou falar um pouquinho sobre como é que é realizada a aplicação e a realização dessa avaliação. O primeiro passo a gente faz uso da Lei de Acesso à Informação, então a gente protocola na gestão pública local um pedido de informação em que, inclusive, nós comunicamos que a gestão pública vai ser avaliada a partir de determinados critérios. E a gente dá a possibilidade à gestão pública que nos forneça ou nos indique quais são os canais de informação que devem ser utilizados como referência para essa avaliação. Então, a gente, no período de 30 de janeiro a 10 de junho, a gente realizou a coleta dessas informações com os estados. A partir de agora eu vou focar
bastante a apresentação no resultado dos estados, que é bem recente, a gente publicou agora em junho. O dos municípios foi publicado em novembro e vai ser renovada a avaliação e publicado em novembro agora de 2013 novamente. Então nós enviamos esses ofícios, vocês podem perceber aí pelo slide, um balanço dos 11 estados, 4 não responderam e os demais não conseguiram cumprir com o prazo regulamentar da lei de acesso, que é de 20 dias, no caso o que mais se aproximou foi o estado do Paraná, mas o prazo regulamentar é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, com uma devida justificativa para essa prorrogação. Em relação aos indicadores, a metodologia ela é muito simples e ela foi pensada para ser algo bastante intuitivo e que pudesse ser utilizado não só nesse contexto da Copa do Mundo, mas para a gente pensar a transparência de uma maneira mais ampla, a transparência dos municípios e dos estados. Então, um conjunto de 90 indicadores que estão divididos em 3 blocos. O primeiro deles é o conteúdo, o tipo de informação que nós estamos buscando. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Os canais de informação. Os canais são os meios pelos quais a gente pode ter acesso à informação, como um site na internet, um local de atendimento na prefeitura, um telefone. E os mecanismos de participação, que a gente está considerando a audiência pública e a ouvidoria. Então, a aplicação ela segue essa lógica. Então, primeiro a gente checa a existência dos canais. Uma vez que a gente constata que esses canais existem, a gente avalia o funcionamento desses canais. Então, por exemplo, o telefone. Quanto tempo demora para a chamada ser atendida? Qual o tempo de espera? Para ilustrar, a questão da navegabilidade no portal. Quantos cliques você tem que dar até você chegar na informação? Por fim, em seguida a gente avalia se esses canais, se eles funcionam bem, se eles fornecem todas as informações exigíveis. Então existe o padrão definido pela Lei de Acesso à Informação, a gente foi um pouquinho adiante e pediu algumas informações a mais relacionadas ao contexto da Copa. E por fim a gente avalia se a gestão local está possibilitando formas de participação para a população. Então, aqui tem algumas ilustrações, eu vou passar um pouco rapidamente, mas assim, da parte de conteúdo, só para vocês verem que tipo de conteúdo a gente avaliou. Então, a questão da matriz de responsabilidade da Copa, se ela está disponível, nome, cargo e contato dos responsáveis, isso aí é uma exigência até mesmo da lei, como o Mauro tinha falado anteriormente, a questão dos editais de licitação, se eles estão disponibilizados na íntegra, a execução orçamentária. Inclusive, a gente se baseou não apenas na lei de acesso, mas outros marcos legais que já tinham entrado em vigência anteriormente, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a lei dos portais de transparência, e que são anteriores à lei e que nos apoiam nessa, digamos assim, nessa cobrança por uma maior transparência pública. Então, aqui, então um pouco da avaliação de conteúdo. A nota ela é muito simples, a gente tem um conjunto aí de 48 indicadores, a gente faz o checklist por meio das informações que são públicas e no final a gente avalia o percentual desses 48 indicadores que foram encontrados nos canais de informação disponíveis ao público. Em seguida, a gente avalia os canais, são 30 indicadores, então o portal de transparência é o primeiro deles, que é onde a gente tem a possibilidade de ter acesso ao maior conjunto de informações. Os outros a gente avalia mais como canais de apoio, mas é na internet que você tem como realmente consultar o conteúdo, baixar as planilhas e os dados. A sala de transparência, no caso, como a nomenclatura da lei regulamento, que é o serviço de informação ao cidadão. Então, é um espaço físico no qual qualquer cidadão pode ir e fazer consulta dos dados, se eles estiverem disponíveis, ter acesso imediatamente, ou então fazer a requisição para receber a posteriori esses dados. E o telefone como um canal de apoio, para você telefonar e saber onde é que você pode buscar essa informação.